Olá pessoal, bom dia a todos os presentes, os que estão em casa hoje. Me apresentando, meu nome é Alexander, eu sou médico reumatologista e vou começar hoje a abordar com vocês os temas de reumatologia do extensivo. Hoje, com aulas para R1, nós vamos abordar vasculites nas duas primeiras aulas. Como é um tema um pouco extenso, a gente subdivide em duas aulas, para poder comentar com mais tranquilidade. E vamos fechar com febre reumática hoje, que é um tema um pouco mais light, mais sossegado. Certo? Muito bem, então, como eu falei, a parte 1 das vasculites sistêmicas, que são uma área bastante extensa dentro da reumatologia. Vou começar colocando uma questão aqui, que a gente espera poder, pelo menos na maior parte dela, responder durante a aula. Então, eu já vou deixar essa questão aqui com vocês, para que durante a aula vocês já pensem em ir encontrando as respostas. Então, a questão de 2014, que pede para a gente relacionar as vasculites sistêmicas, que estão aqui em cima, aos quadros clínicos que estão logo abaixo. Então, quais são as vasculites sistêmicas? 1, doença de BC. 2, poliarterite nodosa. 3, crioglobulinemia. 4, arterite craniana, que na verdade nós vamos chamar de arterite de células gigantes, como vocês vão ver. E 5, arterite de Takayasu. E os quadros clínicos? Uma mulher de 75 anos, com mialgias proximais, dor temporal esquerda e claudicação de mandíbula. Um homem de 34 anos com ulcerações bipolares em mucosa, uveíte posterior esquerda e pústulas disseminadas. Um homem de 50 anos com mononeurite múltipla, livedo reticular e úlceras cutâneas. Um outro homem de 37 anos com vírus C positivo, púrpura de membros inferiores, polineuropatia periférica e glomerulite. E, por fim, uma mulher de 27 anos com síncopes recorrentes, sopro carotídeo e assimetria de pulsos femorais. Ele pede para a gente identificar a sequência correta dessas relações. Então, durante a aula, a gente vai reafirmar as características principais de cada uma das vasculites e, ao final da aula, a gente vai poder responder essa questão como eu espero. Muito bem. Introdução às vasculites. O acento aqui é ao contrário, desculpa. Então, introdução às vasculites. As vasculites, elas são um grupo extremamente heterogêneo de doenças, que, devido ao fato de poderem acometer, eventualmente, grandes vasos, eventualmente pequenos vasos, eventualmente mais artérias, eventualmente artérias e veias, elas produzem quadros clínicos bastante distintos entre si, dependendo dos territórios que são acometidos. E como o próprio nome diz, é um grupo de doenças que se caracteriza pela inflamação da parede dos vasos sanguíneos. Ou seja, geralmente, na maior parte das vezes, são doenças de caráter autoimune, onde você tem uma resposta inflamatória alterada, cujo alvo é a parede dos vasos sanguíneos. E esta inflamação da parede dos vasos sanguíneos pode causar duas coisas. Ou a ruptura da parede do vaso, fenômeno esse que pode levar à formação de sangramentos, hemorragias ou aneurismas, ou então oclusões vasculares, que é um fenômeno decorrente da lesão do endotélio pelo processo inflamatório. Lesão do endotélio, vocês sabem que há uma ativação da cascata de coagulação, e a partir daí você pode ter fenômenos de oclusão vascular. É claro que as duas coisas podem ocorrer simultaneamente. A gente pode dividir as vasculites, grosseiramente, em vasculites primárias, que são aquelas vasculites que são a doença em si mesma, ou seja, não tem uma origem claramente determinada, idiopáticas, ou secundárias a alguma condição específica, como, por exemplo, as vasculites de hipersensibilidade, que a gente vai abordar também. Outra forma de classificar as arterites, ou melhor dizendo, as vasculites, é conforme o tamanho dos vasos acometidos. Essa classificação não é totalmente absoluta, ela é mais didática, para a gente entender um pouquinho melhor como a gente pode dividir. Então nós temos vasculites de grandes artérias. Essas realmente são arterites que pegam vasos geralmente de grande calibre, eventualmente também de médio calibre, que são essencialmente duas, a arterite de Takayasu e a arterite de células gigantes ou arterite temporal, ou como chamaram na questão, arterite craniana, mas o nome mais correto é arterite de células gigantes. Existem as vasculites de médios vasos, que afetam vasos de menor calibre em relação as grandes artérias, que são a poliarterite nodosa, a vasculite primária do sistema nervoso central, que a gente não vai abordar especificamente nessa aula, porque é um tema mais neurológico, e a doença de Kawasaki. E notem que aqui eu já coloco médios vasos, porque pode pegar tanto artérias
quanto veias de médio calibre e também de pequeno calibre podem ser acometidos. E as vasculites que afetam basicamente vasos de bem pequeno calibre, então arteríolas, vênulas e capilares, que são as vasculites relacionadas ao ANCA, as vasculites de hipersensibilidade, a crioglobulinemia, né, e assim por diante. Tá bom? Então, essa é uma divisão didática que a gente pode eventualmente aplicar às nossas vasculites, que pode tornar um pouco mais fácil a sua compreensão. Como eu falei para vocês, as vasculites sistêmicas são um grupo bastante heterogêneo de doenças, né? Então, os sintomas que elas causam são muito variados conforme o território que elas acometem. Mas existem alguns sintomas que são relativamente comuns a todas elas, que são esses aqui. Então, quando a gente encontra na prática um paciente com um conjunto de sintomas próximos a esse, a gente sempre deve suspeitar da possibilidade de uma vasculite lato sensu, né? Então, por exemplo, as vasculites geralmente são doenças de início bastante insidioso, né? O paciente começa a ter sintomas bem lentamente, durante semanas ou meses, ou seja, de uma instalação subaguda. Frequentemente a gente encontra dor nas vasculites. Por quê? Por causa dos fenômenos isquêmicos, de oclusão vascular, que podem acontecer, ou pelo próprio fenômeno inflamatório da doença. Então, mialgias, artrites e dores secundárias a infartos são frequentes nas doenças. Muito frequentemente também, quase em todas as vasculites, a gente encontra sintomas constitucionais, inespecíficos. Então, febre, fadiga, emagrecimento, inapetência e assim por diante, que são fenômenos causados pelo processo inflamatório da própria doença. Sinais e sintomas inflamatórios podem ser encontrados, né? Então, por exemplo, em exames, a elevação das provas de fase ativa, da velocidade de hemossedimentação, por exemplo, presença de anemia normocrômica normocítica, que também é uma evidência de doença inflamatória, e assim por diante. E, por fim, evidência de doença multissistêmica, né? Como eu falei para vocês, vários territórios podem ser acometidos. Então, geralmente, esses sintomas podem envolver, além de forma geral o paciente, vários órgãos e sistemas diferentes ao mesmo tempo, como nós vamos ver nas diferentes vasculites. Então, nesta primeira parte da aula, essas vão ser as vasculites que nós vamos comentar. A arterite de Takayasu, a de células gigantes, doença de BC, ou BC, né, que é a forma mais correta de se pronunciar, a poliarterite nodosa e as vasculites de hipersensibilidade. Outras tantas vão ser abordadas na segunda parte da aula, depois de um intervalo. Muito bem, então vamos começar pela arterite de Takayasu, né? Ela tem esse nome por causa de um médico japonês que foi o responsável pela compilação de vários casos dessa doença lá no Japão e acabou cedendo o seu nome à doença. Como nós vimos, é uma vasculite de grandes vasos, né, e que acomete especificamente artérias, por isso que ela chama arterite de Takayasu. Então é uma doença primária, uma vasculite primária de grandes artérias que tem caracteristicamente uma inflamação, um padrão de inflamação granulomatoso. Como nós vamos ver, algumas vasculites tendem a formar granulomas na parede das artérias, no seu processo inflamatório, e outras não, né? A arterite de Takayasu é um exemplo de arterite granulomatosa, né? E um outro nome que se dá a ela também, a gente não usa tanto na prática, mas também foi bastante usado, é chamado doença sem pulso. Por quê? Os acometimentos vasculares, como nós vamos ver, das grandes artérias, levam a um prejuízo da condução do pulso arterial, e a partir daí a pessoa começa a ter assimetrias ou ausências de pulsos periféricos de forma meio salpicada, dependendo do território acometido. Qual o alvo principal da arterite de Takayasu? São a aorta e os seus ramos primários. Então, uma vasculite que envolve basicamente a aorta e os principais ramos que saem dela, como as subclávias, as carótidas comuns, as renais, as mesentéricas, o tronco bracocefálico, o tronco celíaco e assim por diante, né? Então, os fenômenos clínicos associados à arterite de Takayasu vão depender de quais artérias estão envolvidas. É claro que nem todas essas precisam estar envolvidas ao mesmo tempo. Às vezes você pode ter uma arterite de Takayasu restrita à aorta. Você pode ter uma arterite de Takayasu que pega mais as artérias cervicais, outras que pegam mais as artérias abdominais. Isso varia de caso para caso. Tá? Como eu falei, uma vasculite granulomatosa que forma granulomas na camada média das artérias, e essa formação de granulomas pode levar a uma rotura da parede e formação de aneurismas.
E o processo inflamatório, a partir daí, vai evoluindo para um quadro de estreitamento arterial, ou seja, leva a uma proliferação da camada íntima dos vasos e você tem um estreitamento arterial, que vai levar aos fenômenos vasoclusivos da doença. É uma doença francamente predominante em mulheres, né, 10 vezes mais mulheres do que homens, e de um início relativamente precoce na vida, entre 15 e 40 anos de idade. Né? A incidência é relativamente baixa, 1 milhão de pessoas ano, né? E tem uma maior incidência no Extremo Oriente, não é à toa que se chama Takayasu, e que foi descrita lá no Japão. Mas aqui também nós temos casos. Então, do ponto de vista clínico, a arterite de Takayasu pode ser dividida em 2 fases. Uma fase inflamatória, que é uma fase mais inicial, onde a gente tem a presença daqueles sintomas constitucionais difusos, e o paciente pode ter dor na topografia dos vasos afetados. Isso é bastante característico nas artérias carótidas. Quando o paciente tem envolvimento cervical, ele começa a ter um quadro doloroso na topografia das carótidas, que a gente chama de carotidodynia, né? E depois, com a evolução da doença, a gente passa por uma fase oclusiva propriamente dita, que é quando a gente tem aqueles estreitamentos da camada média. Que aí da camada média não, desculpa, da camada íntima, que aí vai produzir manifestações isquêmicas dependendo dos territórios acometidos. Né? Então aqui está uma listinha de possíveis acometimentos. Por exemplo, se ele tiver um acometimento mais de carótidas, o paciente vai ter um quadro mais de síncopes, AITs ou AVCs. Se for um acometimento de artérias vertebrais, quadros mais de fossa posterior, então alterações visuais, zumbidos, vertigens. Nas subclávias, a gente frequentemente vai poder notar claudicação de membros superiores, redução dos pulsos distais, né, braquial, radial, como eu já comentei, e assim por diante. Quadros de angina abdominal, hipertensão renovascular pode acontecer, claudicação de membros inferiores, dependendo, então, dos territórios mais francamente acometidos. O diagnóstico da arterite de Takayasu, infelizmente, não envolve nenhum exame sorológico de autoanticorpos específico. Então, o diagnóstico vai depender praticamente do quadro clínico e de exames de imagem. Né? Biópsia também é muito complicado de a gente fazer na parede da aorta ou de grandes artérias. Então, o diagnóstico vai depender muito mais da apresentação clínica e de achados em exames de imagem. Né? Então, o quadro clínico é esse que eu já comentei com vocês, né? Presença de dor, redução de pulsos, sintomas e alterações laboratoriais de inflamação sistêmica, embora eles possam não estar tão presentes assim, sintomas isquêmicos. Uma coisa que a gente vê com frequência também é a assimetria de pressão arterial, decorrente dessas estenoses de grandes artérias. Então, eventualmente, você pode medir a pressão do paciente nos 4 membros e notar importantes diferenças de níveis de pressão entre os membros. Do ponto de vista de imagem, né, o padrão ouro para o diagnóstico é a arteriografia da aorta e dos seus ramos primários, que vai permitir a identificação daquelas oclusões vasculares. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Existem outras possibilidades, né, que é angiorressonância, angiotomografia, computadorizada atualmente, que também podem ser bastante úteis. Então, aqui um exemplo de uma angiografia num paciente com arterite de Takayasu, né? Vocês podem ver aqui, por exemplo, na imagem à esquerda, eu não sei se o pessoal de casa consegue ver. O pessoal de casa consegue ver? A gente tem aquela caneta para marcar, acho que não mais, né? Bom, tudo bem, então eu vou indicar aqui na lousa, né, na projeção, mas eu acho que dá para a gente ver bem. Nessa imagem aqui à esquerda, vocês podem ver, por exemplo, aqui, a emergência do tronco braquiocefálico com grandes imagens de estenoses arteriais. Vocês veem que a margem da parede da artéria ela não é totalmente uniforme. Você consegue ver aqui algumas imagens de estenoses. Por exemplo, aqui a artéria carótida, você vê que ela tem um stop aqui em cima, né? Que é decorrente de uma estenose dessa artéria. Né? Aqui do outro lado também, aqui nas artérias subclávias, né? na artéria subclávia que vai aqui para esse lado, vocês veem um afilamento bastante importante, né? Da artéria. Então, é um achado que a gente costuma encontrar com bastante frequência na arterite de Takayasu e, em presença de um quadro clínico compatível, permite estabelecer o diagnóstico.
Para as vasculites, eu vou colocar para vocês alguns critérios de classificação, mas eu não considero que seja fundamental que vocês decorem isso. Tá? Eu nunca vi esses critérios de classificação serem cobrados em prova de residência, mas eu coloco aqui para vocês terem uma ideia dos principais achados clínicos que podem contribuir para o diagnóstico. Então, nesses critérios da década de 90 do Colégio Americano de Reumatologia, incluem-se quais? O início de doença até os 40 anos de idade, então um início precoce, a presença de claudicação de membros, a presença de redução de pulso, principalmente na artéria braquial, nos membros superiores, né? A diferença de pressão arterial maior que 10 milímetros de mercúrio entre os membros superiores, na pressão sistólica, a presença de sopros e a presença de anormalidades angiográficas. Né? Preenchendo 3 desses critérios, a gente vai ter uma sensibilidade 90% e uma especificidade 97% para o diagnóstico. Mas, repito, esses são critérios de classificação, não são critérios diagnósticos, eu não vejo necessidade de vocês ficarem decorando esse tipo de coisa. E o tratamento, né? Como a gente vai ver para a maior parte das vasculites, o pilar do tratamento é a corticoterapia. O uso de corticoides em dose alta, geralmente numa dose inicial de 40 a 60 miligramas por dia, que vai sendo gradualmente reduzida ao longo do tempo. O uso de antiagregantes plaquetários é importante para a gente tentar diminuir os fenômenos vaso-oclusivos. Né? Em casos muito extremos, eventualmente até a anticoagulação pode ser cogitada, mas geralmente a gente prefere mais a antiagregação junto com a corticoterapia. Em casos de má resposta à corticoterapia ou de recidiva nos sintomas com o desmame do corticoide, a gente pode tentar associar um imunossupressor para tentar poupar o uso de corticoide. E dentre eles os principais são o metotrexate, o principal de todos, azatioprina ou ciclosporina. E eventualmente em alguns pacientes pode ser considerada a conduta cirúrgica, né? Ou eventualmente até uma abordagem endovascular para o alargamento, né? Para a desobstrução dessas grandes artérias com colocação de stent, ou mesmo cirurgia. Claro que esses casos aí precisariam ser discutidos com o cirurgião vascular em conjunto, certo? Então esse é o panorama geral da nossa primeira vasculite, que é a arterite de Takayasu. Vamos passar agora para uma outra arterite, que é a arterite de células gigantes, que, como eu comentei com vocês também, é uma arterite que envolve grandes artérias, né, e que tem características distintas da arterite de Takayasu. Lembro a vocês que é uma arterite que o pessoal gosta bastante de cobrar em prova de residência. Tá? Então, acho que vale a pena, do ponto de vista da prova, dar uma atenção especial a ela quando vocês estiverem estudando. Tá? Então, novamente, é uma vasculite primária, né, de grandes vasos, de grandes artérias, e em adultos, tá? Em adultos, não na faixa etária infantil, mas em adultos é a forma mais comum de vasculite sistêmica, é a mais incidente. Tá? Ela tem predileção por acometer vasos arteriais de ramos extracranianos das artérias carótidas. Tá? Por isso que ela tem um nome de arterite temporal, né? Porque uma das artérias que ela mais frequentemente acomete é a artéria temporal superficial, que é uma artéria bem palpável, visível na região temporal aqui, né? E que muitas vezes pode se encontrar espessada e dolorosa, como nós vamos ver. Tá? Mas ela não afeta exclusivamente estes vasos, mas tem uma grande predileção por eles. Então, grande parte dos sintomas envolvendo esse tipo de arterite está no segmento cefálico, como nós vamos ver. Né? E, por conta desta peculiaridade, desta preferência de acometimento, a principal complicação dessa arterite é a perda visual irreversível, porque os fenômenos vasoclusivos e isquêmicos desta vasculite podem acometer os vasos nutridores da retina. Então, os pacientes podem desenvolver o que nós chamamos de neurite óptica isquêmica aguda, a NOIA, né? Que é a principal complicação dessa doença e que a gente tenta prevenir com o tratamento o mais precoce possível. Né? Outra diferença dessa arterite em relação à arterite de Takayasu é a faixa etária que ela comete. Ela é quase exclusiva de indivíduos acima dos 50 anos de idade. Ela muito raramente vai pegar indivíduos mais novos do que 50 anos. E tem uma predileção igual por ambos os sexos, diferente da Takayasu, que afeta quase que exclusivamente mulheres, 10 vezes mais mulheres do que homens.
Do ponto de vista epidemiológico, ela tem uma prevalência alta na Escandinávia, ali nos países nórdicos, né, e em caucasianos. Muito bem, como é que é o quadro clínico, então, da arterite de células gigantes? Como em todas as vasculites, sintomas constitucionais estão muito frequentemente presentes, principalmente em fases precoces da doença, quando o indivíduo ainda não manifestou aqueles fenômenos vasoclusivos propriamente ditos, né? E é uma importante causa de febre de origem indeterminada em idosos. Então, quando a gente tem um paciente com febre de origem indeterminada em idade avançada, a arterite de células gigantes deve sempre entrar como um diagnóstico diferencial possível, uma vez afastadas outras causas, obviamente, né? O principal sintoma é a cefaleia, né? Dor de cabeça, que acomete a imensa maioria dos pacientes, principalmente na topografia temporal. Mas geralmente é uma cefaleia de início mais recente e que tem um padrão meio diferente daquelas cefaleias que o paciente costumou ter durante a sua vida. Então o paciente geralmente comenta, doutor, é uma dor de cabeça bem diferente em relação àquela que eu vinha tendo, começou há 2 meses atrás, não era assim, enfim, isso chama atenção, quer dizer, um padrão diferente do que ele vinha apresentando previamente. Em grande parte dos pacientes a gente consegue encontrar um espessamento da artéria temporal. Eu vou mostrar depois um slide para vocês, e muitas vezes essa artéria temporal superficial também está bastante dolorosa a palpação. Sintomas visuais, como eu já falei, também são frequentes. Você pode ter quadros de perdas visuais, transitórias ou eventualmente definitivas. E quadros de oftalmoplegia também por isquemia da musculatura ocular extrínseca. Tá? Então, lembra que essa é uma das principais complicações da doença. O sintoma mais específico da arterite de células gigantes, embora não tão comum quanto os outros, é a claudicação de mandíbula, né? Quer dizer, aquele paciente que durante a refeição, durante a mastigação, sente dor na musculatura mastigatória, sente um cansaço, né? Ao longo da refeição ele vai notando uma piora cada vez maior desses sintomas. Ele precisa parar de comer, dar uma paradinha, uma relaxada, para depois voltar a conseguir mastigar com mais propriedade. Então a claudicação de mandíbula tem que ser lembrada como um sintoma de maior especificidade para a doença. E a polimialgia reumática, né, que também é uma coisa que deve ser lembrada tanto no contexto desta doença quanto individualmente. A polimialgia reumática, na verdade, é um quadro de dor e rigidez na cintura escapular e na cintura pélvica, associado a sintomas constitucionais de emagrecimento, anorexia e importante elevação de provas de fase ativa. E lembrar que a polimialgia reumática pode aparecer independentemente da arterite de células gigantes. Ela pode ser a doença em si mesma. Mas, nos pacientes com arterite de células gigantes, ela está presente em até 50% dos casos. Né? Então, aquele paciente geralmente idoso, que fala, doutor, eu estou aqui há uns 2, 3 meses emagrecendo, não estou com muito apetite, eu acordo de manhã com muita dureza aqui na região do pescoço e dos ombros. Às vezes eles até comentam, a hora que eu vou fazer a minha higiene matinal, eu mal consigo me inclinar para lavar meu rosto na pia, porque aqui está tudo duro, muito dolorido. Muitas vezes aqui na cintura pélvica também ele nota isso, né? Você não encontra outros achados clínicos importantes, e nos exames laboratoriais você vê provas de fase ativa bastante elevadas. Né? Então, esse é o quadro de polimialgia reumática, que eu reforço, pode aparecer independentemente da arterite de células gigantes. E quando aparece independentemente, uma coisa que chama atenção é a resposta brilhante que a polimialgia reumática tem ao uso de corticoides em dose baixa. Às vezes você dá 10 miligramas de prednisona para um paciente, assim o cara fica ótimo. O VHS cai de 100 para 20, os sintomas desaparecem, ele fica super bem. Isso pode ser até uma prova terapêutica para esse diagnóstico, certo? E, como eu falei, a arterite de células gigantes pode ter esse acometimento cefálico preferencial, mas pode afetar outras artérias também. Então, sintomas menos típicos que podem decorrer do acometimento de vasos menores são tosse, glossite, perda auditiva, acometimento de aorta pode acontecer, claudicação de membros, assim por diante. Até infartos agudos do miocárdio podem acontecer. Mas o essencial da gente lembrar na arterite de células gigantes, sintomas constitucionais gerais, cefaleia, claudicação de mandíbula, polimialgia reumática e as alterações visuais,
que a gente pode ter, eventualmente até de caráter definitivo. Aqui, para ilustrar para vocês, um paciente com arterite temporal, com um espessamento bastante importante da artéria temporal superficial, né? Bem visível aqui, vocês podem ver um cordão espessado na topografia da artéria temporal superficial nesse paciente. Então, muitas vezes, a gente acaba encontrando esse tipo de achado ao exame físico nesses pacientes. Certo? Aqui é um paciente com, só para ilustrar para vocês, com neuropatia óptica aguda isquêmica, né? Com exsudação algodonosa, né? Então, para reforçar que esta é a principal e mais temida complicação dessa vasculite que a gente deve sempre estar atento. Os achados laboratoriais são totalmente inespecíficos. Novamente, não há uma prova laboratorial específica para o diagnóstico, né? Então ele vai depender dos achados clínicos, que a gente já comentou. Geralmente a gente encontra uma VHS bastante elevada, acima de 50 milímetros, elevação de proteína C reativa também, e outros achados, né? Anemia, hipoalbuminemia, enfim, podem eventualmente acontecer como resultado da inflamação sistêmica. Foi fator reumatoide sempre usualmente negativos. Então, como eu falei, o diagnóstico depende do quadro clínico, de tudo aquilo que a gente já comentou, e pode ser corroborado pela biópsia da artéria temporal, né, que é o padrão ouro do ponto de vista de exame complementar para confirmação do diagnóstico. Então, a gente sempre procura biopsiar a artéria temporal do lado que é mais sintomático. Eventualmente, essa biópsia pode vir negativa, e aí a gente pode até biopsiar o lado contralateral, né? Mas, biopsiando o lado mais acometido, geralmente a gente encontra uma infiltração de parede, né, por células inflamatórias. A gente encontra células gigantes multinucleadas e muitas vezes também granulomas na camada média. Que é uma vasculite que também pode ter uma característica granulomatosa. A utilização dos exames de imagem para o diagnóstico ainda é um pouco controversa. Tá? A gente pode, através da angiorressonância e da angiotomografia, ter alguns achados de espessamento de parede vascular intracraniana como uma ferramenta complementar de diagnóstico, mas não existe uma padronização clara de achados nesses exames para confirmar o diagnóstico. O PET scan muitas vezes é usado na investigação de febre de origem determinada em idosos e pode determinar uma maior captação na região cefálica que pode sugerir o diagnóstico, né? E alguns trabalhos têm tentado mostrar a utilidade do ultrassom Doppler de artérias temporais no diagnóstico, mas ainda a utilidade do Doppler é bastante controversa, né? A sensibilidade é muito variável, depende do ultrassonografista, depende de cada caso. Então, o ultrassom Doppler de artérias temporais ainda é de utilidade controversa. Esses são os critérios de classificação do Colégio Americano. Então, início de doença após os 50 anos de idade, cefaleia recente ou nova, anormalidades de artéria temporal, VHS elevado e uma biópsia arterial compatível, né? Como nós vimos já, esses são achados importantes na doença. Preenchendo 3 desses 5 critérios, nós temos alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico. E o tratamento, novamente, o pilar do tratamento, mais uma vez, corticoterapia. Prednisona é o de escolha na dose inicial de 1 mg por quilo dia. Tá? É uma droga extremamente importante na redução da isquemia e na prevenção da complicação visual irreversível. Então, o que eu quero salientar nesse ponto com vocês, que muitas vezes eles gostam de perguntar na prova, é sempre que a gente tiver na prática clínica a suspeita de arterite temporal, o ideal é começar logo de cara o corticoide e depois tentar confirmar o diagnóstico. Por quê? Para evitar esta complicação de perda visual irreversível. Certo? Então, sempre que vocês encontrarem na prática um paciente idoso, com cefaleia nova, dor temporal, VHS alta, começa já o corticoide e depois vai pensar em fazer a biópsia da artéria temporal. A corticoterapia não vai influenciar tão agudamente no resultado da biópsia e pode prevenir, eventualmente, uma perda visual importante. Em casos refratários ao desmame do corticoide, enfim, alguns imunossupressores podem ser usados, principalmente o metotrexate. Só que a eficácia é muito controversa. Tem meta-análises mostrando que parece que o metotrexate não atua bem como poupador de corticoide nesses pacientes, ou outros imunossupressores. Então, às vezes, são pacientes que vão ser candidatos
há uma manutenção de corticoterapia em dose menor, claro, no longo prazo. Isso pode eventualmente acontecer. Muito bem. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Essas são as nossas vasculites de grandes artérias, tacanhaço e arterite de células gigantes. Nós vamos passar agora para uma outra vasculite, que é a doença de Behçet. Que agora é uma vasculite que acomete vasos de calibre um pouco menor, e tanto arteriais quanto venosos. Tá? Não é uma vasculite restrita ao território arterial. Sua etiologia é totalmente desconhecida, no sentido de que não há uma causa secundária evidente, né? Uma doença de origem idiopática, com predomínio no sexo masculino, em adultos jovens, geralmente o início é entre 20 e 30 anos de idade. Né? A prevalência é mais elevada no Mediterrâneo, no Oriente Médio, na Turquia, tanto que Behçet foi um médico turco, né, que também compilou casos da doença ali na Turquia. Parece ter alguma associação genética aí com alguns tipos de HLA. A doença de Behçet é uma vasculite para a qual, mais uma vez, nós não temos nenhum tipo de exame laboratorial específico. Né? E muitas vezes nem as biópsias ajudam. Então, é uma doença cujo diagnóstico reside eminentemente na clínica. Então, é importante a gente conhecer os achados clínicos principais, que é com base neles que a gente vai fazer o diagnóstico. É uma doença caracterizada pela presença de ulcerações aftosas bipolares. Como a gente diz, bipolares por quê? Acometem o território oral e o território genital. Né? E em 100% dos casos deve ter o acometimento da mucosa oral. Então, a aftose oral recorrente, isso aparece em 100% dos pacientes, mais de 3 vezes por ano, múltiplas úlceras, enfim. E ulcerações genitais recorrentes também acontecem num número grande de pacientes. Ulcerações escrotais, penianas, na vulva, a gente vê com bastante frequência. Então, esse achado de aftose bipolar é um dos achados cardinais da doença. Ele pode acometer outros territórios também. Quais são os principais? O território ocular. Então, o paciente que tem doença de Behçet, frequentemente pode ter uveites também, tanto anteriores quanto posteriores, ou pan-uveites, quer dizer, uveites acometendo todo o tecido da úvea, tanto anterior quanto posterior. E um outro achado frequente também são as vasculites de retina. Né? Ao fundo de olho, a gente pode ver achados compatíveis com vasculite dos vasos retinianos. A pele também é um território frequentemente acometido. Que achados a gente costuma encontrar? Eritema nodoso. Vocês sabem o que é eritema nodoso? Eritema nodoso é uma paniculite, é uma inflamação do tecido celular subcutâneo que leva ao surgimento de nódulos endurecidos, dolorosos e violáceos, principalmente na face anterior das pernas, abaixo dos joelhos. Na face extensora das pernas, eventualmente dos antebraços, a gente pode encontrar esses nódulos. Pseudofoliculites. Por que pseudofoliculites? Porque são como se fossem lesões acneiformes, né, ou de foliculites, mas que são totalmente estéreis. A gente não encontra infecção associada a essas foliculites. E lesões papulopustulosas também podem ocorrer. Né? E existe também um achado cutâneo que é muito interessante que esses pacientes podem apresentar, que a gente chama de patergia. O que é patergia? É o surgimento de uma pústula estéril em local de punção cutânea. Então, às vezes, são pacientes que estão internados, tem venóclise, né, membros superiores, enfim, e ali naquele local de venóclise surge uma pústula estéril. Você cultiva, não acha nada. Inclusive, você pode até fazer esse teste clinicamente. Você pode fazer uma punçãozinha com uma agulha estéril, né, de alguns milímetros na pele, e 24 a 48 horas depois pode surgir uma pústula naquele local. Por que isso acontece na doença de Behçet? Não se sabe exatamente, mas parece que há uma alteração importante da função e da migração neutrofílica nesses pacientes. Então, a patergia, as lesões papulopustulosas, foliculites, acne, o próprio eritema nodoso, estão associadas a essa alteração na função neutrofílica, tanto na função quanto na migração dos neutrófilos. Então, aqui, para mostrar para vocês um paciente com doença de Behçet, com lesões orais. Né? Vocês podem ver aqui na gengiva algumas lesões ulcerosas, nesse fundo mais branco aqui. Vocês podem ver aqui na parede da mucosa jugal também, né? Essas lesões aqui. Né? Então,
essas múltiplas lesões aftosas podem aparecer nos pacientes com BC e com recorrência, né? Esse paciente tem essas úlceras que acabam fechando, depois elas voltam a aparecer, podem ter um curso intermitente ao longo do tempo. Ulceração genital pode aparecer, então aqui na região escrotal, por exemplo, vocês podem ver lesões ulceradas, né? Aqui na região vulvar dessa paciente, você pode ter também lesões aftosas, como a gente mostra aqui, nessa região dos grandes lábios. Enfim, é um exemplo de ulceração genital que a gente pode encontrar também com frequência. Esses são os principais achados clínicos, mas a gente não pode esquecer que a doença de BC é uma vasculite sistêmica, né? Então, outros vasos também podem ser acometidos, ou seja, o envolvimento vascular pode ser importante. É uma doença na qual a ocorrência de tromboses venosas recorrentes é extremamente frequente, em qualquer território, principalmente membros inferiores, né? TVP de membros inferiores, mas tromboses de veia cava, síndromes de Budd-Chiari podem também acontecer. Não se sabe exatamente por quê. Parece que isso está relacionado ao processo inflamatório vascular venoso da própria doença, associado a alterações do sistema de coagulação inerentes à própria doença. Tá? Mas a fisiopatologia disso não está muito bem esclarecida ainda e parece ser bastante complexa. Como em outras vasculites, estenoses, oclusões e formações aneurismáticas podem ocorrer. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque na doença de BC, o território pulmonar é frequentemente acometido. Então, são pacientes que têm aneurismas de artéria pulmonar com uma certa frequência. É uma coisa rara de acontecer, mas em que outra doença isso acontece? Praticamente nenhuma. Então, a presença desses aneurismas de artéria pulmonar pode ser, num paciente com quadro clínico sugestivo, altamente compatível com doença de BC. Sistema nervoso central pode ser acometido também. Então, AITs e AVCs podem acontecer, meningites assépticas podem acontecer. Esses pacientes podem ter, com frequência, lesões inflamatórias de substância branca também, espontaneamente surgindo, né? Que não são necessariamente lesões isquêmicas, podem ser lesões inflamatórias. Então, o envolvimento do sistema nervoso central com lesões inflamatórias do próprio parênquima do sistema nervoso central também podem acontecer. Um outro território frequentemente acometido é o território gastrointestinal. Então, esse paciente pode evoluir com úlceras de ilho e de cólon, que podem inclusive perfurar e sangrar. E muitas vezes é difícil a diferenciação desta condição com doenças inflamatórias intestinais, particularmente com a doença de Crohn. Às vezes, a biópsia desta lesão pode ajudar, porque na doença de Crohn a gente pode ter uma inflamação granulomatosa da parede, coisa que a gente não vai encontrar na doença de BC. Não existe formação de granuloma na parede do intestino, como a gente encontra na doença de Crohn. Tá bom? Então, além daqueles achados que eu já comentei, lembrar então dos envolvimentos vasculares, principalmente tromboses venosas e aneurismas pulmonares, meningites e quadros isquêmicos inflamatórios de sistema nervoso central e ulcerações gastrointestinais. O diagnóstico, como eu falei, é puramente clínico, não há exames laboratoriais específicos. Você pode encontrar elevações de provas de fase ativa, enfim, mas não tem nenhum exame que clinicamente possa te ajudar. O tratamento, muitas vezes esses pacientes com doença de BC têm um envolvimento predominantemente mucocutâneo, sem um envolvimento visceral tão grande. Então esses pacientes respondem bem a corticoides, tópicos ou sistêmicos em dose relativamente baixa. A colchicina é uma droga extremamente importante para o controle dos sintomas mucocutâneos. Tá? A gente usa com muita frequência. Outras opções são a dapsona, a talidomida, que no nosso meio tem uma questão grande da sua prescrição, porque ela é totalmente proscrita aqui para mulheres em idade fértil, né, e para homens muitas vezes também. Né? O metotrexate pode ser útil, mas na prática a gente acaba usando corticoterapia e colchicina com boas respostas. Se o paciente tiver um envolvimento vasculítico, visceral mais importante, imunossupressores podem ser associados. Então, pacientes com lesões graves do sistema nervoso central, lesões aneurismáticas importantes, frequentemente a gente usa a azatioprina, mas outros imunossupressores na linha da ciclosporina, da ciclofosfamida, ou mesmo do clorambucil, que é um agente alquilante oral, podem ser usados. E anticoagulação em caso de trombose recorrente pode também estar indicada, embora esse seja um tema também controverso. Ok, então sobre doença de BC,
era este o cenário. Vamos falar agora da poliarterite nodosa. Como o próprio nome diz, a poliarterite nodosa é uma doença de envolvimento exclusivamente arterial também. É uma doença que não tem envolvimento venoso. É uma vasculite sistêmica não granulomatosa, ela não tem a característica de ter inflamação granulomatosa, de médias e pequenas artérias, né? Uma coisa que a gente vê muito frequentemente é a formação de microaneurismas na parede arterial, principalmente na circulação mesentérica, como nós vamos ver, né? É uma vasculite primária, não se sabe o gatilho, né, que induz a sua ocorrência, e tem uma associação com infecção pelo vírus da hepatite B. Então, 30% dos casos de PAN podem ter co-infecção pelo vírus da hepatite B. Tem predomínio no sexo masculino, 3 vezes mais do que nas mulheres, com início em idade média, entre 40 e 50 anos de idade, vasculite de baixa incidência, 2 a 9 casos por milhão ao ano. A poliarterite nodosa, do ponto de vista clínico, o que chama atenção são sintomas constitucionais. Eles são muito pronunciados numa fase mais precoce. Então, febre, perda de peso e fadiga vão se instalando ao longo de meses, até que ocorrem as manifestações vasculíticas propriamente ditas, né? E quais são os 5 territórios que a poliarterite nodosa tem predileção? Pele, nervos periféricos, rins, gastrointestinal e genital. Tá? Esses são os 5 territórios de predileção da poliarterite nodosa. Inclusive, eu sei que vocês muitas vezes acabam bolando regrinhas mnemônicas para gravar isso. Se alguém aí tiver alguma e quiser sugerir, fique à vontade, a gente acolhe, tá bom? Então, para esses 5 territórios de predileção. Então, do ponto de vista da pele, né, qual o principal achado que a gente tem? É o livedo reticular. O que é o livedo reticular? É como se fosse um rendilhado violáceo que você tem na pele dos membros e do tronco, que é decorrente de uma insuficiência de circulação arterial na pele. Então, livedo reticular, com frequência, a gente vê nesses pacientes. Nódulos subcutâneos, principalmente na região calcânea, também aparecem. Úlceras cutâneas e gangrenas digitais pelos fenômenos vasculares diretos da doença. Do ponto de vista neurológico, de nervos periféricos, a gente tem mononeurites múltiplas, que podem afetar tanto territórios nervosos motores quanto sensitivos. Então, pacientes começam a ter parestesias de extremidades, mão caída, pé caído, enfim, alterações neuropáticas periféricas podem ocorrer. Por quê? Por acometimento do vasa nervorum, né? Que são vasos de médio e pequeno calibre que nutrem os nervos periféricos. Do ponto de vista renal, não existe glomerulonefrite, quer dizer, não há envolvimento glomerular. Por quê? Porque, como eu já falei, uma doença que envolve exclusivamente artérias. Então, existe um acometimento das artérias arqueadas, interlobares e interlobulares dos rins, levando a um quadro de hipertensão arterial e de caráter renovascular e, muitas vezes, insuficiência renal. Mas, repito, não há glomerulonefrite nesses pacientes. Do ponto de vista gastrointestinal, o quadro de angina intestinal é o mais frequente. O paciente come no processo digestivo, ele tem uma dor abdominal que depois melhora, né? Infartos mesentéricos também podem ocorrer. Do ponto de vista genital, é um paciente que frequentemente tem orquites ou ooforites, né? Então, o paciente que vai se queixar muitas vezes de dor testicular. No caso do homem, né? A mulher pode ter uma dor pélvica associada a essa dor abdominal decorrente da ooforite, tá? Então, lembrar desses 5 territórios que eu falei: pele, rins, trato gastrointestinal, genital e neurológico periférico. Tá bom? Outros quadros são mais incomuns, então acometimento cardíaco, AVC, isso é mais raro. Tá? Quero ressaltar aqueles 5 que eu já falei. E coisas importantes a lembrar da poliarterite nodosa: ela poupa os pulmões. Então, via de regra, não é uma vasculite que afeta o território respiratório, diferente de outras que nós vamos ver mais para frente na segunda parte. Isso pode ajudar no diagnóstico diferencial. E lembrar que a PAN associada ao vírus B, mais frequentemente costuma ter hipertensão, infartos renais e epididimite. Quer dizer, o envolvimento genital e renal em conjunto é mais frequente quando a gente tem o vírus B associado. Mas, enfim, isso só como uma curiosidade. Tá bom? Os achados laboratoriais também são inespecíficos.
né? Elevação de VHS, anemia, leucocitose, alterações renais de perda de função renal. O ANCA, o fator reumatoide e o FAN são usualmente negativos. Na PAN associada ao vírus B, às vezes você pode encontrar um consumo de complemento por conta desse processo inflamatório, mas também não é muito frequente de se achar. Enfim, são achados laboratoriais totalmente inespecíficos que refletem exclusivamente a atividade inflamatória associada à doença. Então, o diagnóstico depende desses achados clínicos, que eu já comentei, e pode ser importante, no caso da poliarterite nodosa, a biópsia tecidual, né? A gente tem que identificar quais são os tecidos mais frequentemente, mais claramente acometidos naquele paciente e ir atrás de uma biópsia daquele tecido. Então pode ser uma biópsia de pele, biópsia muscular, muitas vezes pode, uma biópsia muscular meio às cegas pode ajudar, porque às vezes o paciente tem muita dor muscular junto, biópsia de nervo periférico ou mesmo biópsia renal, né? Nesses casos a gente encontra uma vasculite segmentar, não granulomatosa, como a gente já viu, necrose transmural, necrose fibrinoide. E nos exames de imagem, muitas vezes a gente acaba encontrando achados interessantes que são microneurismas difusos. Então aqui a gente vê uma arteriografia abdominal de um paciente com poliarterite nodosa, uma angiografia mesentérica, com demonstração de múltiplos microneurismas, né? Aqui vocês veem um claramente, né, predominante aqui nessa região, mas olhando os vasos vocês veem que tem um monte de saculações, parece um monte de salsicha, né? Ligado a uma outra, vários estreitamentos arteriais e vários microneurismas na circulação mesentérica. Às vezes você pode encontrar isso na poliarterite nodosa. O tratamento ele é um pouco mais agressivo. Aqui no caso da poliarterite nodosa, geralmente se recomenda a corticoterapia já associada à imunossupressão. Então a corticoterapia, novamente, a prednisona oral, 1 mg por quilo inicialmente. Pode-se fazer, em casos muito severos, uma pulsoterapia com metilprednisolona previamente, né? Então a gente usa metilprednisolona 1 grama por dia durante 3 dias consecutivos, para dar aquela enxugada no processo inflamatório agudamente e o paciente evoluindo com insuficiência renal, com quadro mais grave, e depois vocês deixam a corticoterapia oral. E a gente, junto com a corticoterapia, está recomendado o uso de imunossupressor, que no caso de escolha é a ciclofosfamida, que pode ser tanto oral quanto impulsos mensais. Geralmente a gente usa impulsos mensais, 750 mil miligramas por metro quadrado, uma vez por mês. Durante pelo menos 6 meses, eventualmente a gente prolonga esse uso, dependendo da resposta do paciente. E muitas vezes a terapia conjunta para o vírus B é importante, já que a gente vai imunossuprimir esse paciente, então são pacientes que têm que ser acompanhados em conjunto com o gastro ou com o infectologista. E, por fim, a quinta vasculite dessa nossa primeira parte da aula são as vasculites de hipersensibilidade, né? Este é um exemplo de vasculite que não é primária, é um exemplo de uma vasculite que é secundária a algum agente externo, na maior parte das vezes alguma medicação, né? Elas geralmente são vasculites de pequenos vasos, tanto artérias quanto veias, que não estão associadas a outros acometimentos sistêmicos e geralmente são restritas única e exclusivamente à pele. São quadros que, na prática clínica de quem faz ou vem a fazer pronto-socorro, a gente encontra com uma certa frequência, tá? Como eu falei, isso geralmente são vasculites deflagradas por substâncias exógenas, geralmente medicações, só que boa parte dos casos você não consegue encontrar uma causa claramente identificável, né? Essa vasculite também é chamada de vasculite leucocitoclástica ou angite leucocitoclástico, vasculite cutânea de pequenos vasos, reforçando essa característica de envolvimento benigno, exclusivamente cutâneo, sem envolvimento sistêmico, na imensa maioria das vezes, né? Os critérios de classificação são esses: idade superior a 16 anos, por que isso? Na segunda parte da aula a gente vai ver a púrpura de Enoch-Schönlein, que pode ter uma púrpura de membros inferiores semelhante, só que geralmente acomete indivíduos abaixo dos 16 anos. Então aqui no caso da hipersensibilidade tem esse critério para tentar diferenciar esses casos, né? O uso de droga temporalmente relacionada, a presença de púrpura palpável, um racho cutâneo maculopapular e eventualmente alterações na biópsia. Mas nunca vi um paciente ser biopsiado por vasculite de hipersensibilidade. Ele pode ser biopsiado para tentar diferenciar de outras vasculites, mas esses critérios de classificação acabam não sendo muito úteis para o diagnóstico, né?
O quadro clínico mais comum é de uma púrpura palpável, especialmente nos membros inferiores e pegando a parte abaixo dos joelhos, que é de uma púrpura bem distal. Petequias e um racho maculopapular podem acontecer e, eventualmente, febre, urticária, artralgias, linfadenomegalias podem aparecer, mas não são tão comuns assim. Tá? Se você colher exames de laboratório, muitas vezes você encontra um pouquinho de consumo de complemento, elevação de VHS. Né? Como comentei aqui, o acometimento visceral é raro, mas é conveniente a gente afastar, principalmente para afastar outras vasculites que possam eventualmente ter um quadro semelhante. Né? Então, fazer pelo menos uma avaliaçãozinha de função renal, de pulmões, sistema nervoso central, fazer um raio-x de tórax, um sedimento urinário, pode ser interessante. Tá? A biópsia é totalmente inespecífica. Se for executada, como falei, geralmente mostra só uma vasculite leucocitoclástica, arteriolar e venular. Tá? Mas bem inespecífica. Aqui, só para citar um exemplo para vocês, de uma imagem de um paciente, uma paciente com quadro de vasculite de hipersensibilidade. Você vê que pega membros inferiores, basicamente, e a gente encontra algumas lesões purpúricas, palpáveis, geralmente elevadas, né, aqui na pele de todo o membro inferior. Geralmente esse quadro aparece, como eu falei, abaixo dos joelhos. Mas está em um exemplo de púrpura palpável numa vasculite de hipersensibilidade. O mais importante nas vasculites de hipersensibilidade é a gente pensar no diagnóstico diferencial. Porque, como eu falei para vocês, outras doenças podem causar uma púrpura semelhante. Então, quando a gente encontrar um paciente assim, a gente tem que pensar em fazer um diferencial. Com o quê? Com doenças infecciosas, principalmente endocardite bacteriana, né, que pode dar essas lesões periféricas. Infecções virais, HIV, rickettsiosis podem também gerar esse quadro. Outra coisa comumente causadora de púrpura palpável em membros inferiores são síndromes paraneoplásicas, particularmente da linhagem hematológica. Então, doenças linfoproliferativas e leucemias podem gerar púrpuras palpáveis. Doenças hematológicas, plaquetopenias e coagulopatias também devem ser afastadas. Às vezes o paciente pode ter uma púrpura associada a uma PTI, por exemplo, exclusivamente com plaquetopenia. Então, é uma coisa que tem que ser afastada. E, é claro, outras vasculites sistêmicas, que a gente vai acabar comentando na segunda parte da aula. Então, a púrpura de Enoch-Schweinlein, a crioglobulinemia e as vasculites associadas ao ANCA. E mesmo outras doenças do conectivo, como lúpus e Sjögren, síndrome de Sjögren primária, que podem dar vasculites de pele com características purpúricas. Né? O tratamento é relativamente simples. A gente acaba descontinuando a droga suspeita, pode prescrever um anti-inflamatório, um corticosteroide em dose baixa, eventualmente, mas se for uma doença persistente, que não tenha um quadro cutâneo muito grave, a gente pode dar colchicina ou a cloroquina como drogas adjuvantes, ou mesmo a dapsona, mas eu pessoalmente nunca, ou muito raramente, precisei usar. Tá? Em casos refratários ou graves, isso aqui eu realmente nunca vi acontecer, a azatioprina pode ser usada. Mas geralmente, descontinuando a droga suspeita, ou agente suspeito, e dando um pouco de corticoide durante um certo tempo, o paciente depois de algumas semanas remite e não tem mais nada. Então, finalizando a aula, vamos retomar aquela questão que eu coloquei no início da aula, tá? Para ver se a gente consegue responder essa questão de uma forma um pouco mais precisa com os dados que a gente tem. Das 5 vasculites aqui, a gente só não abordou a crioglobulinemia, que vai ser vista na segunda parte da aula, mas por razão técnica eu tive que manter esta questão, mas a crioglobulinemia a gente vai associar por exclusão. Então vamos ver. Mulher de 75 anos, idosa, mialgias proximais, dor temporal esquerda e claudicação de mandíbula, facilmente agora identificável. Qual que é a doença? Arterite craniana, eles chamam de arterite craniana, mas que a gente chama mais frequentemente de arterite de células gigantes. Então a primeira é a 4. Segunda vasculite, homem de 34 anos, com ulcerações bipolares em mucosa, uveíte posterior esquerda e pústulas disseminadas. Doença de BC. Então, a segunda vasculite é a número 1, doença de BC. Homem de 50 anos, com mononeurite múltipla, livedo reticular e úlceras cutâneas. Lembra? Livedo reticular, quadro neurológico periférico, úlceras, homem de meia idade, lembrar da poliarterite nodosa, tá? Como causador desse quadro. Então, a segunda alternativa é a número 2. Homem de 37 anos com vírus C positivo,
púrpura de membros inferiores, polineuropatia, glomerulite. Isso aqui a gente vai ver é crioglobulinemia, mas a gente vai ver na segunda parte da aula. E por fim, mulher de 27 anos com síncopes recorrentes, sopro carotídeo e assimetria de pulsos femorais. Mulher jovem, todo mundo deve pensar em arterite de Takayasu. Então a sequência correta aqui é a letra A, 4, 1, 2, 3, 5. Certo? Então agora são 10 horas e 1 minuto, a gente vai dar um intervalo de 10 minutos e vamos retomar com as vasculites a segunda parte da aula. Muito obrigado.